Olá, meus amigos do GPEC, muito boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês na noite de hoje. Agradecendo inicialmente o carinhoso convite da direção da casa para poder estar aqui com vocês, compartilhando ideias, discutindo a respeito de questões que são tão importantes para o nosso aprimoramento interior. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo ao Mestre amado Jesus que ilumine cada um de nós na noite de hoje. Vamos nos conectar com o nosso eu divino, com o nosso eu superior, com a nossa essência divina, pedindo ao Mestre amado que abençoe os nossos trabalhos nessa noite, para que tenhamos uma noite produtiva, uma noite de aprendizados, uma noite de profundas reflexões. Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvida, que levemos a fé. Onde houver erro, que levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. Onde houver trevas, que levemos a luz. Ó Mestre, fazer com que procuremos mais consolar do que sermos consolados, compreender do que sermos compreendidos, amar do que sermos amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz, Jesus. Amigos queridos, na noite de hoje nós vamos trabalhar um tema que está inserido no livro Em Busca da Verdade, de Joana de Ângeles, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E vamos trabalhar mais precisamente o capítulo 1, que trata do ser humano e sua totalidade. Tema atual e importante para todos nós. E antes de nós entrarmos mais propriamente na temática, né? Eu gostaria de começar lembrando que no ano de 2010, mais precisamente, foi lançado um livro muito interessante nos Estados Unidos, de autoria do Deepak Chopra, junto com a Debbie Ford, mais outra autora, também norte-americana. Muito interessante, onde se abordava a questão da sombra. A sombra como um aspecto central de análise desses autores. E o livro foi intitulado como sendo O Efeito Sombra. Esse livro, na época, fez muito sucesso nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, e também aqui no Brasil teve muito boa aceitação. Desse livro decorreu também um documentário também muito interessante, onde se fazia uma espécie de síntese no que diz respeito aos aspectos mais relevantes que eram trabalhados neste livro, não é? E o que é que esse livro, na verdade, aborda, né? O Deepak Chopra e a Debbie Ford, especificamente, né? Justamente esse nosso lado até então desconhecido, esse nosso lado vergonhoso, esse nosso lado que nós não queremos que venha à tona para os outros. Esse nosso lado que nós temamos esconder, primeiramente, de nós próprios. Então, ele chama o livro de Efeito Sombra justamente porque ele vai fazer uma análise, eles, mais precisamente, vão fazer uma análise sobre esses aspectos sombrios de nossa personalidade. E, evidentemente, que vão trabalhar os conceitos, vários conceitos que foram trazidos, evidentemente, por Jung, por Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, que na sua psicologia, né, junguiana, ela trabalha bastante com o conceito de sombra, né? A sombra individual, a sombra coletiva, o ego, o self, dentro dessa visão também, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, né? Vamos ver daqui a pouco. Então, é um livro muito interessante, mas o que foi mais impactante, né, que sempre chama a atenção pra gente, né? Que considerações eles fazem de maneira, assim, bem contundente, né? Sobretudo no documentário que foi feito, né?
é que justamente o fato de personalidades conhecidas no mundo da política, no mundo da moda, no mundo do esporte, pessoas até então de reputação ilibada, de comportamento irretocável e que de repente eram envolvidas por escândalos tenebrosos envolvendo seus nomes. Defensores de causas humanitárias, combatentes da pedofilia e de outras atrocidades que nós ainda vivenciamos no nosso planeta e que de repente eram envolvidos em escândalos justamente vinculados, ligados àquela problemática que eles então combatiam. E aí então vem a reflexão, não é? Como pode ser uma coisa dessa, né? Qual a razão de ser disso, né? Por que escândalos envolvendo essas pessoas? O que levou de fato, o que leva de fato, né? A pessoas que até então têm um comportamento, ou vinham tendo um comportamento, ou desenvolvendo um trabalho assim tão irretocável, se verem envolvidas em escândalos. E não estou falando de informações falsas, distorcidas em relação a essas pessoas, fake news, mas escândalos que foram, evidentemente, fatos que foram verdadeiramente comprovados, né? E o que é que leva, na verdade, a isso, né? Qual a razão de ser de a gente ver essas coisas no nosso mundo, de vermos comportamentos dessa natureza, né? Evidentemente que isso é algo, lamentavelmente, que é natural ainda dentro da nossa humanidade, dentro do nosso processo evolutivo, né? Esses comportamentos chocam mesmo, principalmente quando vemos pessoas, né, que até então tinham, como eu falei, uma reputação ilibada, tinham comportamentos aparentemente irretocáveis e envolvidas em escândalos de tamanha dimensão e em comportamentos atrozes. Isso não é à toa, minha gente. Isso, de fato, tem uma razão de ser, como nós veremos. Lembrando também, né, na história tem um livro muito famoso, que foi escrito no final do século XIX, né? Um Médico e um Monstro, que foi o título que se recebeu em língua portuguesa, né? Mas o título em inglês se denomina O Estranho Caso de Mr. Hyde e Dr. Jekyll, né? Mas em português ficou conhecido como Médico e um Monstro, onde essa obra fez o maior sucesso, né, no século XIX, e também foi uma obra que teve um sucesso estrondoso em muitos outros períodos que se seguiram também, porque foi uma obra inovadora, embora seja um relato, um conto, né, impactante, que envolve a questão do lado sombrio do ser humano, da violência e do que nós desconhecemos em nós, mas essa obra, de fato, ela retrata o que nós somos como seres, né? Esse nosso lado obscuro, esse nosso lado desconhecido da personalidade, né? E que precisa vir à tona, que precisa ser trazida à nossa consciência. Então, essa obra, O Médico e o Monstro, que todos nós conhecemos, né? Conhecido de todos nós, ela serviu e ainda serve como parâmetro para muitas coisas interessantes, justamente para nós questionarmos, né, esse nosso outro eu, esse nosso outro lado que coexiste dentro de nós e que nós teimamos em ignorar. E é isso que a Joana de Ângeles aborda nesse capítulo 1 do livro Em Busca da Verdade, que trata do ser humano em sua totalidade. A querida Joana de Ângeles, ela discorre a respeito do processo evolutivo do ser, né? De todo o processo de evolução do ser, de crescimento do ser humano, e ela mostra para nós essa nossa natureza ainda fragmentada. Por que natureza fragmentada, né? Fragmentada, ela diz, porque nós ainda desconhecemos esses aspectos sombrios da nossa personalidade. Então,
o nosso lado, na verdade, luz e sombra, ele convive conosco. Só que esses dois lados precisam ser integrados para que tenhamos uma vida plena, para que possamos viver em plenitude, para que possamos ter uma vida sadia, mesmo ainda diante da nossa imperfeição como espíritos que somos. E essa ausência de conhecimento a respeito desse nosso lado obscuro, evidentemente que causa uma série de problemas. E aí Joana vai discorrer muito bem em relação a diversos conceitos que são trazidos pela psicologia junguiana, e ela trabalha muito em cima da ideia de Jung, de Carl Gustav Jung, para trazer esses conceitos de ego, o conceito de self, o conceito de sombra, a sombra individual, a sombra coletiva. E como essa fragmentação nossa psíquica, ela pode trazer problemas para nós, espíritos ainda em processo de evolução, de crescimento, problemas esses que podem trazer consequências desastrosas, funestas para nosso processo de desenvolvimento como espíritos. Trazer esse nosso lado desconhecido, e isso significa sombra, né? E vem o conceito de sombra, né? Existe a sombra boa, podemos dizer assim, existe a sombra negativa. A sombra boa são os nossos lados, é o nosso lado que nós temos positivo, mas que nós ainda não temos consciência de que temos. E a negativa, né? Poderíamos chamar de sombra má, digamos assim, são os aspectos obscuros de nossa personalidade que nós ainda não atentamos e que continuam a atrapalhar o nosso desenvolvimento como espíritos, que somos imortais. Então, trazer essa sombra, tanto a boa como a má consciência, é de fundamental importância para que nós tenhamos condições de ter uma vida mais plena, de ter uma vida mais harmoniosa, de ter uma vida mais equilibrada, que é tudo que nós almejamos. Muitas doenças poderiam ter sido evitadas se nós empreendêssemos um esforço mais consistente dentro desse trabalho de identificação desses nossos aspectos sombrios. E isso se dá, evidentemente, através do autoconhecimento. Autoconhecimento que essa nossa doutrina espírita maravilhosa nos chama tanto a atenção e que nós tanto negligenciamos. Autoconhecimento, minha gente, não é apenas uma palavra bonita, uma palavra da moda. Não é? Hoje em dia se fala muito em saúde mental, em autoconhecimento, isso é maravilhoso. Mas, lamentavelmente, o ser humano ainda não entendeu o real significado desta palavra tão relevante, tão importante para todos nós. A doutrina espírita, ela caminha de mãos dadas com a psicologia. A psicologia e a doutrina espírita fazem um casamento perfeito. Essa união do espiritismo com a psicologia, ela traz para nós benefícios imensos para o nosso desenvolvimento como seres que somos. E falando em doutrina espírita, essa doutrina espírita que nós estudamos, que nós falamos tanto, não é? Ela é uma doutrina consoladora, é uma doutrina maravilhosa, uma doutrina esclarecedora, mas nós muitas vezes não sabemos extrair com maior inteireza, com maior profundidade o que ela tem, na verdade, de melhor. Ficamos muitas vezes na superfície. Claro que a parte intelectual, que o intelecto é importante nós lermos as obras, né, da codificação, e a literatura hoje espírita é uma literatura vastíssima, muitas informações boas e importantes para todos nós, mas falta algo para todos nós, que é justamente o aspecto mais relevante. E esse algo está ligado, está vinculado, minha gente, à questão do autoconhecimento.
é trazer essa informação, tirar dessa informação maravilhosa que chega até nós o melhor. Então, a doutrina espírita e a psicologia, elas nos convidam a esse mergulho interior. Um mergulho dentro de cada um de nós. Mergulho esse que dá medo, que dá insegurança, que aterroriza muitas vezes, mas é necessário para que nós nos libertemos dos nossos atavismos, para que nós nos libertemos desses nossos entraves, dessas nossas dificuldades, de tudo aquilo que tem travado a nossa caminhada como espíritos que somos. Porque existem pontos negligenciados por todos nós, e isso Joana nos chama a atenção no seu texto, que precisam ser trabalhados, e trabalhados da forma correta, da forma devida. Então, perceber os seus defeitos, reconhecer os seus defeitos, não é um trabalho de martírio, como muita gente pensa. É um trabalho necessário. Não é um trabalho de autoflagelação. Pelo contrário, é um trabalho de auto-amor e necessário. Trazer do inconsciente para o consciente, e aí Joana nos chama a atenção, em relação à proposta de Jung para nós, a psicologia junguiana, trazer do inconsciente para o consciente aqueles aspectos, aquelas questões que precisam ser trabalhadas e até então estão sendo negligenciadas por cada um de nós. E trazer do inconsciente para a consciência não significa sair propalando para toda a sociedade os nossos defeitos, as nossas dificuldades, o nosso lado obscuro. Não é isso. Mas, sobretudo, uma postura de humildade por parte de cada um de nós, no reconhecimento dessas limitações, dessas dificuldades, desses defeitos, dessas inseguranças, desses problemas que até então têm travado a nossa caminhada. Então, é importante, como muito diz nosso querido Haroldo Dutra Dias, né? Qual tem sido, na verdade, o nosso calcanhar de Aquiles, né? E o que seria o calcanhar de Aquiles dentro desse contexto que nós estamos conversando, né? Seriam aqueles fatores, aqueles pontos dentro de nossa personalidade que tem atrapalhado, ou na verdade, aquele ponto central que tem atrapalhado o nosso desenvolvimento como espíritos. Porque, claro que nós temos uma série de dificuldades, uma série de negatividades, não é? Estamos em processo de evolução, isso faz parte. Mas existem, ou mais precisamente, existe um núcleo, um ponto central, algo que tem sido a causa, durante as mais diversas existências nossas, de nossa derrocada. E esse algo que está atrapalhando a nossa caminhada, não é? E ele utiliza uma expressão específica para isso, né? Precisa ser identificado com a máxima brevidade, para que nós tenhamos condições de ter uma vida mais saudável, mais alegre, mais plena. Então, doutrina espírita é uma doutrina não de tristeza, não de autoflagelação, mas sobretudo de alegria, de entusiasmo. Esse entusiasmo que a gente sempre deseja ter, né, e muitas vezes a gente não consegue, ele é resultante disso, minha gente. Não é resultante da superação das negatividades, mas resultante da integração desse processo de identificação da sombra e integração com o nosso lado já sadio, para que tenhamos condições de ter uma vida plena. À medida que nós vamos fazendo esse processo de integração, e aí Joana nos chama muito bem para isso, né? E o processo de integração não significa que você já esteja, né? Já seja um espírito superior, já seja um espírito do quilate do Mestre Jesus, não é isso. Mas esse processo, né, de identificação, de reconhecimento desse nosso lado ainda escuro, obscuro, que precisa ser trabalhado e que vai sendo trabalhado e vai sendo iluminado. Então, o desconhecimento desse nosso lado sombrio é causa
de muitas atrocidades no planeta. É esse desconhecimento desse lado sombrio que causa certos comportamentos de perplexidade, né? Violência contra a criança, de pai em relação a seus filhos e comportamentos atrozes nos mais diversos níveis, né? A violência que eclode das guerras, das relações interpessoais no dia a dia. Nada disso é à toa. Ela é resultante desse desconhecimento desse nosso lado sombra, não é? E também do desconhecimento do que existe de potencial e de belo dentro de nós que está ali adormecido. Então, acordar esse nosso lado belo que está adormecido é importante. E perceber esse nosso lado escuro também é importante. Mas é só isso? Claro que não. Perceber é o primeiro passo, identificar é o primeiro passo. E o segundo passo, qual seria? Trabalhar em cima dele. Porque a mudança só vai ocorrer com o trabalho que se começa a efetivar em cima dessas dificuldades. Claro que é um trabalho para nós como espíritos ainda, né, árduo, de muita paciência, de muita perseverança, onde vão existir altos e baixos. E é nesse processo que muita gente desiste. Muitas pessoas, com a melhor das intenções, acabam por desistir, por não conseguir levar a cabo, né? Levar até o fim. Né? E, na verdade, eu falei fim, mas na verdade o fim não existe, né? Qual seria o fim, na verdade? Na essência, esse fim não existe, porque o trabalho de autoconhecimento ele é incessante. O espírito puro, o espírito superior, ele está em processo, ele continua crescendo. A diferença é a ausência das negatividades que nós temos. Nós estamos em processo de crescimento que é infinito. Mas enquanto nós estivermos nesse estágio, a identificação da sombra, a identificação desses aspectos que travam a nossa caminhada é de fundamental importância para que nós não continuemos nesse ciclo vicioso reencarnatório, repetindo experiências que, na verdade, nós já deveríamos não mais estarmos repetindo. Experiências, né? Essas que nós já não precisávamos mais estarmos passando. É como um aluno repetente, não é? E que passa pela mesma experiência, até ele aprender a lição. E é a mesma coisa que acontece conosco, né? Muitas situações que nós já não precisávamos mais estarmos passando, ainda continuamos a passar, justamente por não atentarmos para esses aspectos. Muitas vezes por não olharmos para nós próprios. Muitas vezes por esquecermos de nós mesmos, né? Esquecermos das nossas necessidades. Uma coisa que atrapalha muito, né? E que sempre atrapalhou nossa trajetória espiritual, e nós que, né, nas mais diversas reencarnações já tivemos variadas experiências nos mais diversos campos, inclusive dentro da religião, é essa visão do martírio, é essa visão castradora, é essa visão da autoflagelação, que em vez de ajudar, faz justamente o contrário, atrapalha a caminhada do ser. E essa visão, muitas vezes, inconscientemente, a gente traz para a nossa vida atual, né? Essas experiências passadas negativas, nós trazemos para a nossa experiência atual, não é? E por isso que nós vemos dentro dos meios espíritas, né, ainda indivíduos, pessoas com comportamentos totalmente distorcidos em relação a essa questão da espiritualidade, em relação à própria concepção da espiritualidade. E por isso que termina acontecendo o que nós verificamos nos mais diversos setores da sociedade, né? Escândalos, né? Digamos assim, entre aspas, né? E aí, mas como o fulano, que era uma pessoa tão assim, foi ter esse tipo de comportamento, né? Não foi à toa, por ausência de trabalho interno, né? Essa ausência de trabalho interior, ela cria uma dificuldade nas relações interpessoais, cria
cria dificuldade na nossa relação a dois, né? Cria dificuldade no campo da sexualidade, principalmente no campo da sexualidade, que é um terreno onde a gente verifica isso de forma bastante intensa, né? Então, trazer isso à tona é importante. E que dentro dos meios religiosos a gente percebe esses aspectos distorcidos de forma bastante nítida. Essa visão distorcida, não é? Então, o melhor mecanismo de crescimento, o mecanismo mais saudável, não é o de empurrar a sujeira para embaixo do tapete, mas sim trazê-la à tona e irmos trabalhando, não é? Por quê? À medida que nós fazemos isso, vai acontecendo um processo muito interessante. E Joana mostra isso no texto. E que processo interessante é esse? Nós passamos a ter uma capacidade maior de compreensão em relação ao ser humano. À medida que eu passo a me compreender melhor, e aí vem uma questão importante que a gente vai falar, que é a questão do auto-amor, que eu passo a reconhecer esse meu lado sombrio, mas o reconhecer o lado sombrio requer que eu também me trate com auto-amor, com auto-respeito, não com autoflagelação. Eu vou passando a entender melhor o outro, eu vou passando a compreender melhor o outro, eu vou passando a compreender melhor a realidade do outro. E eu não passo a ser tão rígido ou tão rígida, eu passo a não ser tão exigente em relação ao meu próximo, ao meu semelhante. É essa a proposta de Jesus para a gente, e é isso que Joana vem mostrar muito bem no texto dela, Joana e o Divaldo. Então, mostrando que o nosso nível de compreensão, ele está diretamente do outro, está diretamente ligado ao nível de compreensão que nós temos a respeito das nossas problemáticas, das nossas dificuldades. Então, como eu falei, não adianta empurrar a sujeira para debaixo do tapete, pelo contrário, não é? É trazê-la à tona, não é? Também não é propagá-la para toda a sociedade, para Deus e o mundo, mas sim ter consciência e ter uma postura humilde. Muito cuidado quando nós falamos sobre a questão da humildade, porque a gente sabe que é um conceito que é muito distorcido ainda hoje em dia, e dentro da doutrina espírita continua a ser distorcido. O que significa, na verdade, humildade? Porque muitas vezes chamamos de humildade o que, na verdade, é soberba, o que, na verdade, é autoritarismo, o que, na verdade, é prepotência, o que, na verdade, é vaidade. Então, a gente precisa ter cuidado quando nós falamos a respeito disso. O que seria, na verdade, humildade, né? Muitas vezes, temos comportamentos que dão a entender que aquele comportamento, aquela postura é uma postura de humildade, quando, na essência, é uma postura de vaidade, de soberba. Isso, na verdade, é um engano, não é? O indivíduo, de fato, vai estar se auto-enganando e fazendo justamente um movimento contrário ao qual ele deveria estar fazendo. Então, humildade, muitas vezes, não é o que nós pensamos. É uma postura de reconhecimento da nossa limitação, das nossas dificuldades, e uma postura de ativa, uma postura proativa, no sentido de transformação desse nosso lado sombra em nosso lado luz. Entendamos que eu não estou falando em combater o nosso lado sombra. Quando a gente fala em combater, a gente tem uma sensação que é uma sensação como se fosse de extermínio. E, na verdade, as coisas não se dão dessa forma. É um processo de transformação, né? A luz vai penetrando na sombra e elas duas vão se integrando. Então, o processo de despertar, que acontece de forma gradativa, e aí a transformação ela vai ocorrendo. E esse processo, minha gente, é de suma importância, mais uma vez eu digo, por quê? Porque ele vai nos ajudar a evitar doenças psíquicas, que são tão comuns hoje em dia. Hoje em dia se fala muito em saúde mental, ótimo, uma maravilha, mas ainda existe um grande preconceito em relação à questão da saúde mental em nossa sociedade. Por ignorância mesmo, não é? Mas
tanto os problemas vinculados à saúde mental, como outras questões também, outros tipos de enfermidades também, elas também são decorrentes, muitas vezes, desse nosso desconhecimento, desse nosso lado sombrio. Então, trazer à tona os fatores que estão travando a nossa caminhada espiritual, que estão dificultando o meu desenvolvimento como espírito, é de fundamental importância para que eu tenha saúde, não só física, mas para que eu tenha uma saúde mental, que é tão importante para todos nós. Então, a saúde mental é a palavra nesse nosso século 21, mas não uma palavra da moda, algo que tem que, de fato, ser investido por parte de todos nós, né? Não temos vergonha de tocar nesse tipo de assunto, é um assunto importante, mas a saúde mental, ela passa, sobretudo, pelo trabalho de autoconhecimento. Um trabalho sério de autoconhecimento, não um trabalho superficial. Passa pelo fato da necessidade do indivíduo, de nós, espíritos, assumirmos o compromisso, assumirmos a responsabilidade pela condução de nossas vidas. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. Não são os nossos cônjuges, não são os nossos pais, não são os nossos irmãos biológicos. Somos nós. Outro fator importante dentro desse processo é a questão do auto-amor. E aí Joana destina a parte final do seu texto para tratar especificamente desse ponto que hoje em dia, graças a Deus, também está sendo muito falado, que é a questão do auto-amor, que também que não é um modismo, é algo que é importante, que precisa ser trabalhado por todos nós, né? E o que seria auto-amor? E aí Joana, para falar de auto-amor, ela fala de Jesus de forma linda, né? De forma brilhante. Ela fala de Jesus, que Jesus era a personificação do auto-amor. Jesus tinha consciência de que era um espírito luminoso. Jesus tinha consciência de que era um espírito de escol. Jesus tinha consciência da sua força, da sua beleza como ser. E em mais diversas passagens evangélicas, ele deixa transparecer isso. Quando ele diz, por exemplo, eu e o Pai somos um. O que significa eu e o Pai somos um? Esse processo de integração plena. E a gente lembra de Pastorino, né? Pastorino tem um comentário muito interessante quando ele fala desse aspecto em relação ao Cristo, né? Que é esse processo justamente que Joana fala também de integração, né? Entre ele e o Pai, né? O divino, né? A perfeita conexão, né? Por quê? O espírito já é iluminado, né? Onde não existe mais aspectos sombrios a serem trabalhados. Ou seja, a integração total com a sua essência divina, com o seu self. E é essa a proposta divina para nós, né? Que a gente consiga fazer essa integração plena, né? Mas para que essa integração plena ela aconteça, esse processo de identificação plena aconteça com o nosso eu divino, é necessário o quê? É necessário que façamos primeiramente essa integração dos nossos aspectos ainda não devidamente trabalhados, nosso aspecto sombra com o nosso aspecto luz, para que nós consigamos nos libertar desses atavismos, dessas negatividades. Então, é essencial a questão do auto-amor. Então, nessa passagem, né, ela cita essa passagem do Cristo, eu e o Pai somos um. Em outras passagens também, onde ele realça, né, onde ele reconhece, onde ele diz expressamente que ele é o Messias tão esperado, o Messias prometido, não é? Isso não é soberba, isso não é vaidade, isso é consciência da sua força, isso é consciência da sua luminosidade, isso é consciência do seu poder verdadeiro. E isso, na verdade, significa o quê? Autoestima elevadíssima, que é o convite que Joana nos dá, né, para que trabalhemos a nossa autoestima, não é? Então, não é com comportamentos de autoflagelação e de autodesprezo que nós vamos conseguir nos libertar desse nosso lado obscuro. Pelo contrário, comportamentos dessa natureza
onde nós nos desrespeitamos, onde nós nos autoflagelamos, acabam por agravar vários processos nossos. Acabam por agravar várias dificuldades nossas, acabando por pôr mais peso em nossos ombros. Pesos desnecessários em nossos ombros, não é? A gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala, onde se fala das causas atuais e anteriores às aflições. Dentre as causas atuais das aflições, a gente pode também listar esses comportamentos nossos, esses pesos que nós vamos colocando em nossos ombros desnecessários, que não precisavam estar ali, por comportamentos equivocados. É muito comum quando o indivíduo ele começa a ter consciência, começa a se conscientizar do seu lado sombrio, ele entrar num processo depressivo, ou ele entrar num processo de tristeza, de melancolia, de falta de entusiasmo, de autodepreciação. Mas o caminho, evidentemente, não é por aí. Pelo contrário, não é? Para que nós consigamos dar essa virada em nossas vidas, né? Mudar esse foco, é de fundamental importância que a gente caminhe reconhecendo, identificando a nossa negatividade, mas não nos martirizando, nos autoflagelamos. E hoje em dia, graças a Deus, temos obras também espíritas que tratam bastante a respeito disso, como a obra do Vanderlei Oliveira, né? Reforma íntima sem martírio. E a reforma íntima é sem martírio mesmo. E tem que ser sem martírio, para que seja de fato reforma íntima, né? No meio espiritual, no meio espírita, a gente fala muito sobre, utiliza muito essa expressão, reforma íntima, mas muitas vezes a utilizamos também de forma equivocada, também de forma distorcida. A reforma íntima, a verdadeira reforma íntima, ela tem que ser sem martírio. Onde o indivíduo, ele tem uma postura respeitosa para consigo mesmo. Não é só respeitosa para com o outro, mas respeitosa para consigo. Então, o auto-amor é algo que precisa ser enxergado, que precisa ser trabalhado o quanto antes por todos nós, porque senão não vai haver um processo de transformação eficaz, eficiente. E a doutrina espírita, minha gente, ela dá pra gente todas as ferramentas necessárias para o nosso crescimento, todas as ferramentas necessárias para nosso processo de autotransformação. Estão ali diante de nós. A gente tem esse psicoterapeuta extraordinário que é o Mestre Jesus, com suas lições maravilhosas, que tocam profundamente a nossa alma, nos despertando para que saiamos da inércia, para que acordemos, para que percebamos a vida como realmente ela é, para que saiamos da Matrix, digamos assim, utilizemos essa expressão, né? Do filme A Matrix, né? Para que acordemos do ponto de vista espiritual para a nossa realidade. Porque a maior parte de nós, por incrível que pareça, do ponto de vista espiritual, está dormindo. E, lamentavelmente, encontra-se em sono profundo. Vivendo no campo das ilusões, dos devaneios, dos desequilíbrios. E, muitas vezes, esse despertar ocorre através da dor, e às vezes é uma dor profunda, intensa. Mas não basta só passar pela dor. É importante que ao passar pela dor, caso o despertar tenha vindo dessa forma, muitas vezes nefasta, atroz, que saibamos extrair daquela experiência, muitas vezes desagradável que nós passamos, saibamos extrair as melhores experiências. E muitos de nós passa por processos similares, negativos, com frequência, porque nas experiências muitas vezes negativas que passou, não soube extrair a devida lição dessas vivências não muito agradáveis. Então, saber tirar o devido proveito das experiências é de fundamental importância para que eu, indivíduo, eu, espírito, eu consiga, de fato, crescer como espírito que sou.
para que eu, espírito, consiga, de fato, me libertar dessas negatividades. Então, a gente percebe que, na verdade, é um trabalho que tem que ser feito por cada um consigo próprio, não pelo outro, como eu falei. É um trabalho individual, que só nós podemos fazer. Então, minha gente, o autoconhecimento dentro desse processo, dentro desses conceitos que estamos trabalhando no texto de Joana de Ângeles, é de fundamental importância. Então, ela valoriza a questão da integração entre esse nosso lado luz e sombra, entre belo e feio, entre bem e mal, porque nós temos um pensamento assim muito... Nosso pensamento é muito distorcido. O que é que eu quero dizer com isso, né? Nós temos uma tendência a avaliar e classificar as coisas ou como boas ou como más, ou como belas ou como feias. É como certo ou é errado. E, na verdade, se nós formos parar para analisar de forma mais precisa, de forma mais cuidadosa, esses dois lados sempre coexistem dentro de nós. Não é uma coisa ou outra. São as duas coisas. Então, esse olhar para essa dualidade é importante para todos nós. E fazer com que consigamos integrar essa dualidade é importante. Como eu falei, trazer do inconsciente para a consciência esse nosso outro lado e aceitá-lo. Não nos sentindo piores seres da face da Terra, os seres mais miseráveis da face da Terra. Porque fazendo isso, nós vamos ter, como eu falei, saúde mental e vamos evitar esses comportamentos atrozes, esses rompantes, muitas vezes inesperados, quando na verdade eram esperados sim. Porque se eu não estou fazendo um trabalho de autoconhecimento como deveria ser, se eu estou negligenciando, se eu estou me negando a enxergar os aspectos sombrios de minha personalidade, o que é que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, eu vou dar vazão a eles. E muitas vezes isso ocorre de uma forma totalmente grotesca e assustadora. Então, como eu falei no início da explanação, não é por acaso que grandes defensores de causas humanitárias e celebridades que se dedicam à caridade são envolvidas em escândalos. Claro que existem colocações maldosas, as chamadas fake news, tirando esses casos, muitas vezes, que não são verdadeiros, mas, digamos, estamos trabalhando dos casos que foram, de fato, comprovados, né? O porquê pessoas, até então, que tinham uma conduta, né, ilibada, são envolvidas em escândalos dessa natureza, né? Porque religiosos são envolvidos em escândalos dessa natureza, né? Pessoas que tinham o dever de proteger a criança, o adolescente, né? Aqueles que estavam sob sua proteção, são envolvidos em escândalos envolvendo justamente aquele aspecto ali. Não é à toa, é justamente a falta de conhecimento a respeito de si mesmo, né? Então é isso que o Deepak Chopra e a Debbie Ford trabalham também no livro que eu falei inicialmente, O Efeito Sombra, e também documentário que foi feito, né? Justamente para mostrar que tudo isso é reflexo da ignorância, né? Só que essas colocações brilhantes, precisas, na verdade, já foram feitas ao longo da história, e grandes pensadores e o próprio Mestre Jesus, que é a nossa referência maior aqui no planeta, o Carl Gustav Jung, né? E grandes outros seres de grande sensibilidade vieram nos mostrar que tudo passa pelo autoconhecimento. Mas autoconhecimento sem autoamor não adianta. Então, minha gente, é preciso que a gente tenha sensibilidade, que a gente tenha coragem para perceber a si mesmo. Se nós queremos ter uma saúde, em todos os sentidos falando, saúde em sentido amplo, lato sensu, é de fundamental importância que a gente atente para esse aspecto. Que saibamos aproveitar esse conhecimento trazido pela doutrina espírita, esse conhecimento vasto trazido pela psicologia, as duas que fazem um casamento perfeito, né? Para que nós tenhamos condições de ter uma vida mais saudável e mais plena.
Então, que Jesus ilumine todos nós. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Que o Mestre amado Jesus ilumine todos nós, meus irmãos. Vamos fazer nossa prece final. Então, amado Mestre Jesus, lhes agradecemos por tudo. Vamos pedir, nesse exato momento, pelo nosso planeta Terra, pela nossa cidade de Salvador, pelo nosso estado da Bahia, pelo nosso país, o Brasil. Vamos pedir por todos aqueles que sofrem, pelos enfermos, pelas crianças carentes, pelos idosos carentes, pelas vítimas da fome, pelas vítimas da violência, pelos sem-teto, pelos desabrigados, pelos desassistidos, pelos deficientes físicos, pelos desempregados. Pedindo também, Jesus, pelos nossos familiares, encarnados e desencarnados, pedindo pela nossa instituição, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, todos os seus trabalhadores e frequentadores, pedindo pela paz na terra, pela paz no mundo. Que Jesus nos abençoe. Muita paz, meus irmãos.